digo da minha honra de reencontrá-los. O Luciano é uma referência para mim. Ele me deu aula no meu curso de iniciação há 15 anos atrás. Na verdade, sempre foi uma referência no Ministério Público Federal e seus livros sempre com visões profundas. Eu lembro assim, temas como mandado de criminalização, como aquele tema para mim foi uma novidade, que foi o Feldas que me apresentou, e tive o prazer de participar em eventos com ele. Realmente é uma pessoa que eu admiro muito e sei que está fazendo um brilhante trabalho aí na advocacia. Já tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos, na época eu assessorava o Janot junto, a Débora também nesses casos. Então a Débora também, agradeço muito, Débora, a participação, meu honroso possibilidade de debater com você e com o Feldas esse tema muito enriquecedor, que é difícil. Eu também fiquei bastante, confesso para vocês que fiquei nos últimos dias bastante estimulado a estudar novamente esse tema, porque realmente debater com vocês esse tema realmente é instigante, né? Porque é um tema realmente em que poucos conhecem. Eu não me considero um especialista nesse tema. Eu digo que há pouquíssimos especialistas, talvez 100% deles estejam nessa mesa aqui, como o Tenor, o Feldes e a Débora estejam nesse tema, nessa mesa de sem querer te interromper, virtual. Sem querer te interromper, eu acho que o lado bom disso é que esse é um assunto que, na verdade, quem disser que é especialista é bom ter cuidado, porque é um assunto que está em tamanha ebulição e transformação que, na verdade, nós não temos respostas conclusivas sobre isso. Você deve ter visto isso quando começou a estudar a tese até o final da tese. E, como eu dizia, agora mesmo a OCDE debruça sobre esse tema. Não é? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Só para dizer que não há especialista, como também para o público. Todas as perguntas são bem-vindas. Não há perguntas ingênuas nesse tema. De fato, é um tema, é uma área ainda a ser bastante explorada, não é? Com certeza, Tenor. Essa foi realmente a minha constatação primordial nesse tema, estudo do tema do Nebezinin Internacional. Por que eu fui estudar? Só para falar, por que eu fui estudar o Nebezinin Internacional? Porque meu tema era a transferência do processo. E uma das premissas da transferência do processo, por que acontece a transferência do processo? Exatamente em razão da multiplicidade de persecuções em diversos países, né? Então, esse tema me estimulou a pesquisar se há ou não o bis in idem. Então, eu gostaria de falar inicialmente isso. Há ou não bis in idem internacional? Analisando à luz do direito internacional, há ou não um bis in idem internacional? Aqui eu realmente vou tentar ser o mais despida da minha beca. Não quero falar aqui como procurador, eu realmente quero falar como alguém que estudou e se angustiou com esse tema que é super árido, super difícil. Não há respostas claras e fáceis nesse tema. O próprio Antônio Colangelo, para mim, que tem o texto mais profundo sobre esse tema, parte dessa premissa. Não há respostas claras e os desafios são imensos, porque envolve temas legais e temas políticos. Envolve questões de soberania do Estado abrir mão da sua persecução, que é considerado um dos atributos mais fortes da soberania, a persecução penal, se o Estado deve ou não abrir mão em razão do princípio do nebis in idem internacional. Então, o nebis in idem internacional, o que seria? O interno, todos nós sabemos, a pessoa não pode ser processada e nem condenada duas vezes pelo mesmo fato delitivo. Esse seria o nebis in idem interno. Esse nebis in idem se aplicaria no âmbito internacional? A pessoa é condenada num país, ou ela está sendo processada em um país, ela pode ser processada ou condenada em outro país por esses mesmos fatos? Assim, todo mundo parece ter uma tendência natural a dizer que sim. Parece natural que a pessoa não possa ser processada em várias jurisdições. Mas, analisando o direito internacional, à luz do direito internacional, por que eu falo à luz do direito internacional? Porque me parece que a gente tem que olhar as fontes do direito internacional e a interpretação que os órgãos judiciais e quase judiciais têm desse direito internacional. A gente não pode cair no risco de fazer uma interpretação nacionalista, ou seja, interpretar um tratado como eu acho, Brasil, que esse tratado tem que ser interpretado. Nós temos que interpretar o direito internacional à luz do direito internacional, porque do contrário a gente tira a força do direito internacional, que é justamente ser uma contra-força, um contra-fluxo de ideias às particularidades dos Estados. Então, essa foi a minha premissa. Se querer interrompê-lo, só para fazer uma nota de rodapé e um destaque no que o Andrei está colocando. Lembrando que nós estamos falando sempre do nebis in idem sob a perspectiva da pessoa física, do indivíduo, mas também da pessoa jurídica, na medida em que ele pode
a pessoa jurídica também pode ser em vários países, aqui no Brasil, em temas de direito ambiental, mas também a discussão do ne bis in idem no âmbito administrativo também. Então, só para pontuar nós não estamos falando apenas do ne bis in idem do indivíduo, da punição do indivíduo, mas também do ne bis in idem sobre a punição da pessoa jurídica, tanto pelo direito penal como pelo direito administrativo. Esse certamente é um dos temas que merece também uma análise profunda. A minha análise, na minha tese, foi da perspectiva processual e de condenação de um indivíduo, principalmente. Mas acho que sua ressalva tem completa pertinência, Antenor. E eu queria dizer que essa preocupação no bis in idem, ela cada vez se torna mais premente. Por quê? Cada vez nós temos mais processos paralelos. E essa é uma tendência moderna. Cada vez mais nós vamos discutir o ne bis in idem internacional. É um tema que hoje ainda está engatinhando, mas cada vez mais nós vamos. Por quê? Porque cada vez mais os processos têm elementos de extraneidade, seja uma testemunha, uma prova que está na internet em outro país, seja o réu, a testemunha. Cada vez mais os países ampliam a sua jurisdição, os princípios da jurisdição cada vez são mais ampliados e muitas vezes estimulados pelos próprios tratados. É isso que acontece na própria Convenção da OCDE. A Convenção da OCDE estimula os estados não só a tipificar as condutas, mas para ampliar territorialmente e pessoalmente sua jurisdição. Foi isso que os Estados Unidos fez na alteração de 98 do FCPA. Foi, de acordo com a Convenção da OCDE, ampliou e virou praticamente um xerife do mundo, né, os Estados Unidos. Mas é isso. E além disso, o direito internacional, ele não tem limites fortes para o exercício do poder jurisdicional. O Estado tem praticamente uma liberdade total de ampliar sua jurisdição. O caso que, embora haja posições em contrário, dizendo que o Estado deveria exercer uma jurisdição razoável, a posição que vigora hoje é do caso ainda Lotus, lá de 1927, da Corte Permanente de Justiça, que diz que os Estados podem legislar salvo se houver uma regra internacional em contrário. Ou seja, vou fazer um contraponto, Andrei, só para deixar, para fazer mais o debate. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Os países podem ampliar sua própria jurisdição. O caso Lotus é o caso referência na Corte Internacional de Justiça. Mas deixa eu provocá-lo numa diferenciação. Numa situação, é o próprio país que unilateralmente amplia sua própria jurisdição. Numa outra situação, é o país, em concerto com os seus pares na sociedade internacional, eles resolvem, em conjunto, ampliar as suas jurisdições. Situação como a própria Convenção da OCDE. Me parece que há um distinguish aqui, uma situação diferente, que pode sim, e aí é o que nós vamos especular até o final, pode sim ter um efeito na leitura de haver ou não ne bis in idem. Em outras palavras, a pergunta que eu coloco, a provocação é, se um país unilateralmente amplia sua jurisdição, é uma situação, até eu posso levar a uma conclusão de que não haveria bis in idem. Mas existe uma distinção na hipótese em que essa jurisdição é ampliada não unilateralmente, mas em concerto, num acordo, num tratado internacional, numa convenção? Me parece que são realmente situações no tenor diferentes, né? Certamente nenhum Estado vai invocar a violação ao direito internacional quando há um tratado estimulando. Outra, eu não sei se eu chego à mesma conclusão de se esse estímulo, esse mandado, usando uma palavra que o Feldens gosta, esse mandado de criminalização e de exercício ampliado da jurisdição, se ele chega ao ponto de impor o bis in idem. Mas isso me permite dizer a minha perspectiva do direito internacional sobre o ne bis in idem. Estudando o direito internacional, basicamente os instrumentos universais, os instrumentos regionais, o ne bis in idem europeu, o ne bis in idem extradicional e o ne bis in idem também na prática dos Estados, como os Estados atuam isso, buscando as fontes do direito internacional, que basicamente são os tratados, o costume, princípios gerais de direito e o jus code, a minha conclusão foi, não há como regra ne bis in idem internacional. Não há uma proibição como regra de que um Estado processe e condene uma pessoa que já foi processada e condenada em outro país. Andrei, mas o Supremo acabou de decidir no HC 171-118 de que você foi processado na Suíça, você não pode condenar, você não cumpriu pena, você não pode ser processado de novo. Eu tendo a dizer, primeiro eu tenho que fazer um disclosure. Eu fiz a denúncia desse caso, que chegou ao Supremo, na época eu estava na vara especializada.
Mas, particularmente, cheguei a essa conclusão que eu digo, antes do caso chegar ao Supremo, porque o Supremo se baseia particularmente, aqui eu acho que é uma crítica ao Supremo que faz uma interpretação nacionalista do artigo 14.6 do Pacto. Porque o artigo 14.6 do Pacto diz, ele proíbe a não persecução, o nebis in idem, dentro de cada Estado. O próprio dispositivo fala em cada Estado. Mas a interpretação literal a gente sabe que não é muito, ajuda muito. Se você for no trabalho preparatório, os trabalhos preparatórios são elementos para você identificar e interpretar os tratados. Os Estados são claros em dizer que aquela dispositiva é só para âmbito interno de cada Estado. E mais, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é o órgão quase judicial previsto no próprio pacto, previsto para implementar e interpretar o próprio pacto, já disse 2 vezes que aquele artigo 14.7 só aplica internamente. É interessante que o primeiro caso que decidiu isso foi o caso A.P versus Itália, em 1986, e o caso era exatamente igual ao que o Supremo decidiu. Uma pessoa foi condenada na Suíça por lavagem e foi novamente processada na Itália pela mesma lavagem. E a corte disse claramente, não há bis in idem nesse caso. E o Supremo, a interpretação foi completamente diferente, baseado num tratado que não diz o que o Supremo diz. Então aqui o Supremo cai, na minha visão, na chamada interpretação nacionalista. Mas não posso dar um passo atrás, Andrei? Só antes de nós entrarmos de se há ou não há no direito internacional o nebis in idem. Eu poderia, primeiro, afirmar que a proibição do bis in idem, ou double jeopardy, como os Estados Unidos particularmente preferem chamar, é uma questão de justiça, ou eu diria que isso é um princípio que, se não for geral de direito, mas é um princípio que frequenta a jurisdição de todos os países, no contexto doméstico, pelo menos. Eu queria ouvir um pouco também se Luciano e Débora tinham uma... Não tenho dúvidas, Antenor. Eu não sei se o Felder e a Débora querem comentar. Eu não tenho dúvidas de que o nebis in idem é um princípio reconhecido pela unanimidade dos Estados, praticamente, previsto nas convenções, internamente. Agora, a grande questão é se ele pode ser transpassado para o âmbito internacional. Essa é a grande questão. A minha visão é não, em princípio. A única exceção, aí eu disse, essa é a regra geral. Estudando, analisando, e esse texto que eu comento para vocês do Antônio Colangelo também chega a essa mesma conclusão. E a única exceção, me parece, que é possível o exercício, a aplicação do nebis in idem, é quando há um exercício compartilhado de jurisdição, em que um Estado ele atua em nome da comunidade internacional, ou o fundamento do direito dele, o fundamento do exercício jurisdicional dele, é o próprio direito internacional. O grande exemplo é a jurisdição universal. Quando o Estado, vamos supor que o Brasil julgue um ditador da Venezuela. Quando o Brasil o faz, por um crime contra a humanidade, ele está atuando em nome da comunidade internacional. E o seu fundamento do exercício da sua jurisdição não são os princípios da territorialidade, ligado ao território, não são o princípio da personalidade ativa e passiva, ligado ao povo, e nem o princípio da proteção, ligado à soberania. Ou seja, não é nenhum princípio de jurisdição ligado àqueles elementos tradicionais do Estado, povo, território e soberania. E sim, um entendimento de que aqueles crimes atingem toda a comunidade internacional. E por só para audiência, sem querer cortar, já cortando, só para a audiência, nós estamos aqui numa análise do nebis in idem, se há ou não há o nebis in idem, se ele é um princípio geral de direito, se há o nebis in idem no direito, se existe uma regra proibindo o bis in idem, ou a regra de nebis in idem, ou non bis in idem, como alguns preferem, no âmbito do direito internacional. E nós vamos daqui a pouco passar para a tentativa de interpretar o que diz o artigo 4.3 da Convenção da OCDE, e mais especificamente, para tentar entender se esse dispositivo proíbe que as leis que o implementam, que implementam a Convenção, ou melhor, que os Estados que são parte dessa Convenção estabeleçam persecuções autônomas sem tomar conhecimento
do que já foi feito em outro estado pelo mesmo fato. E quais são as consequências do artigo 4.3. Mas antes disso, nós estamos numa fase ainda teórica, e é isso que o Andrei está trazendo. Na leitura dele, ele vem dizer que existe o nebis in idem no direito internacional, salvo. Aí, Andrei, pode concluir o seu... Nessas hipóteses, então a regra geral não há nebis in idem entre Estados, salvo se o Estado exerce um poder jurisdicional compartilhado. Essa é a minha conclusão em relação à análise do direito internacional. Então, por exemplo, é por isso que há diversas previsões entre os tribunais internacionais, por exemplo, o TPI, o Tribunal de Ruanda, da ex-Iugoslávia, todos eles prevendo nebis in idem. Por exemplo, se o Estado julgou, o tribunal não pode julgar, ou vice-versa, dependendo da regra da primariedade ou complementaridade. Isso é um exemplo. Também a jurisdição universal entre os Estados. Então, isso, até o próprio os Estados Unidos, quando tem a exceção da dupla soberania, os Estados Unidos tem uma exceção muito interessante, com base no federalismo norte-americano, no século XIX, eles desenvolveram a seguinte ideia. Porque os Estados Unidos têm a chamada cláusula veda a double jeopardy. Então eles falam, ninguém pode ser punido duas vezes, sofrer risco de punição pela mesma infração. E os Estados Unidos, a Suprema Corte entendeu que a expressão mesma infração só vale para a mesma soberania. Então, o Estado e a União federativas americanas são entes soberanos e cada um tem uma lei. Então, quando a pessoa viola a lei federal e a lei estadual, ela está praticando não uma infração, e sim duas infrações. Na verdade, está cometendo infrações contra cada soberano. Exceção. Na verdade, a exceção ficaria por conta. Desculpe, contra cada soberano. Infrações Só para. Débora, só para registrar também. Só para não perder aqui. Vai lá. Diga, vai lá, Antenor. Eu só estou registrando que a gente tem uma audiência, na nossa audiência, pessoas, toda a audiência ilustre, mas temos aqui, vejo a professora Nádia de Araújo, que é uma grande internacionalista, colega, minha amiga, irmã, colega também. Vejo também a nossa colega a Marta Saad está aqui também, o Rogério Tafarello, Carol Yumi, todos que também poderiam no mesmo nível estar aqui falando sobre o tema. Então, fiquem à vontade também para depois, se no final quiserem participar, eu abro o microfone também, o microfone e a câmera, se quiserem, fiquem à vontade. Eu não vou fazer isso sem que vocês se manifestem aqui se querem falar, mas seria muito bom se puderem depois, ao final, fazer algum comentário também. E todos os demais também participantes. Desculpa, Débora. Não, sem problema. Andrei, aqui só para não perder esse enlace que tu fizeste da relação da mesma infração, tá? Falando aqui do nebis in idem no âmbito interno, antes de entrarmos aí no segundo ponto. Essa é uma questão que eu acho que é bastante nevrálgica aqui no âmbito de operações, lava-jato e da realidade atual que nós estamos enfrentando, né? Quando a gente diz que a pessoa não pode ser processada duas vezes pelo mesmo fato, me parece que a gente tem uma interpretação. Quando a gente diz pela mesma infração, talvez seja um pouco diferente. Porque nós sabemos que internamente aqui nós temos muitas vezes uma aproximação, talvez indesejada, do direito penal com o direito administrativo sancionador, aí nós temos aí CAD, e aí que nós podemos ter TCU, Lei Anticorrupção e direito penal. E quando nós nos demos conta, o fato é o mesmo, mas as jurisdições ou os âmbitos de direito administrativo e direito penal são diferentes e, em princípio, não se aplica o nebis in idem. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa problemática de uma forma geral e até que ponto isso pode ser, ou seja, até que ponto a gente pode estender o nebis in idem em relação a isso, quais são os limites, enfim, eu sei que é um ponto bastante controvertido, mas só para nós traçarmos um pouquinho isso no âmbito interno, já que tu falaste dessa questão dos Estados Unidos da mesma infração. Claro que lá é diferente, a questão da soberania, e aqui seriam as diferentes, vamos dizer assim, roupagens, né, que um mesmo fato pode ter em termos de ilicitude.
Essa é uma discussão, Débora, eu agradeço muito a provocação, a pergunta, porque realmente essa é uma discussão que nós vamos ter que enfrentar em algum momento, porque eu sinto que a gente tem essas dificuldades, por exemplo, na colaboração premiada, na leniência, no acordo de não persecução, em que há uma horizontalidade de efeitos jurídicos, uma transversalidade dos efeitos jurídicos desses institutos em diversas esferas, que a gente fica absolutamente... eu fico imaginando um advogado, né, que vai orientar o cliente dele a fazer um acordo de colaboração e aquilo vai ser usado na Receita, ele vai ter praticamente uma morte civil na Receita, no Banco Central, no CAD e muitas vezes sem respeitar o próprio acordo. Eu sou sensível a essa problemática, acho que isso acaba é um dos grandes problemas que desestimula, eu acho hoje, inclusive esses institutos que são transversais, como a colaboração e a leniência, acho que realmente isso é um grande problema. Eu realmente acho que essa concepção, mesmo na União Europeia, mesmo a jurisprudência da Corte Europeia não é muito clara, né, em relação a isso, mas assim, basicamente, até onde eu conheço pouco desse tema, eu não quis derivar para isso na minha tese, porque senão eu me perderia, mas é um tema que, por exemplo, a Kátia Saboia e a Helena Lobo defendem que haveria o princípio do nebis in idem dentro, ou seja, nas esferas de punição. A Corte Europeia, até onde eu conheço, mas a jurisprudência dela não é tão clara na minha visão, é de que, a depender da natureza da sanção, a gravidade da se sanção, aproximar da gravidade da infração, você pode equiparar isso a uma sanção penal, aí deveria haver uma punição única. Mas ainda, isso é um tema muito pouco levantado ainda no Brasil, realmente. Acho que esse tema realmente vai ter que ser enfrentado. Talvez, eu não sei se vai ser total proibição de haver a punição nas duas esferas, mas ao menos uma composição, talvez a prevalência da esfera penal, de alguma forma, como há na esfera civil talvez, e administrativa, realmente a gente tem que pensar em soluções para essa dificuldade, porque realmente o direito administrativo sancionador é uma tendência, né? E acho que a situação de insegurança é muito grande, Débora. Eu diria até mais, só complementando, Andrei, da perspectiva do nebis in idem, ou a perspectiva de evitar a dupla sanção, a perspectiva do indivíduo, da empresa que apanha do Estado com chicotes diferentes, não é a sanção, ele apanha da mesma maneira. Não é? É o exemplo do direito administrativo, das instâncias administrativas, que mais e mais assumem o papel de impor sanções rotuladas como administrativas, mas que são tão graves, ou até mais graves que a maior parte das sanções penais. Veja o exemplo da possibilidade de o Banco Central impor uma sanção de proibição de um indivíduo de atuar no mercado financeiro por 20 anos. É decretar uma morte civil. O fato dela vir do Estado no direito administrativo, a mesma coisa no âmbito da empresa, já entrando para a segunda parte aqui das nossas discussões. Uma empresa, se no Brasil ela é sancionada por peculiaridades nossas, pelo direito administrativo, ou mesmo pelo processo civil, no caso da Lei 12.846, nos Estados Unidos, ela é sancionada criminalmente, pouco faz diferença para ela, porque as sanções, seja a multa, seja a própria proibição de contratar com o Estado, seja a própria dissolução da empresa, ela vem do Estado. Então, eu acho que é outro ponto. Eu queria também, só já avançando para o nosso, já chegamos aqui na nossa primeira meia hora, entrar para a própria discussão. Não sei, Luciano, você quer fazer alguma intervenção agora? Só um comentário que talvez represente justamente a migração dessa primeira para a segunda fase que nós teremos. Né? Do ponto de vista principiológico, Andrei, e buscando bem a origem do seu speech, não imaginando a qual resultado queremos chegar ou atingir, né? Se queremos bis in idem ou não o queremos. Mas a própria ideia, estamos discutindo isso num contexto de cooperação jurídica internacional, né, no Instituto. Essa noção de cooperação jurídica não vem acompanhada de uma ideia de necessidade de punição, obviamente, de fatos que não o seriam, se não houvesse essa cooperação, mas, ao mesmo tempo, e por essa mesma razão, não traz uma ideia de unidade punitiva. Né? Ou seja,
em decorrência do próprio compartilhamento. Nós temos aí vários casos Brasil-Suíça, que são os mais representativos pelo momento que estamos vivendo, não é? Então, uma ideia de punir mais, não no sentido punitivista, mas revelar fatos e poder atingir fatos que não o seriam, não houvesse a via da cooperação, mas, ao mesmo tempo, racionalizar a punição em um desses ambientes, né? E, justamente agora, porque falava de migração, já que vamos entrar em OCDE, não sei se estou errado, Andrei, mas não temos aqui quase 3 ou 4 níveis de normatividade, de graus de positividade jurídica. Por exemplo, se falarmos de Código Penal, nós temos o artigo 7º do Código, que trata, inclusive, de uma causa expressa de bis in idem, né? Crimes contra chefe de Estado, etc. e tal. Como fica esse panorama à vista do 4.3 da Convenção da OCDE, né? Incorporado ao direito brasileiro? E mais, e agora, talvez um terceiro nível de supralegalidade, a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? A vedar, precisamente, a dupla condenação ou processamento de alguém já absolvido pelo mesmo fato. E, por fim, em última análise, com conteúdo normativo principiológico bastante aberto, mas que acaba sendo a razão da nossa discussão também, são razões de ordem de segurança jurídica mesmo, né? Ou seja, aqui eu acabei circulando argumentativamente, mas o debate está aberto para isso, porque foi muito importante essa provocação. Em última análise, como aconselhar, como julgar e como acusar. Creio que todos estamos aqui compartilhando essas mesmas dúvidas por esses diferentes níveis de normatividade. Um comentário seu a esse respeito no contexto aí da sua segunda fase. Nada de caráter muito específico, mas que pudéssemos racionalizar esse conceito. Claro. Sim, eu concordo que internamente há realmente uma situação em que há comandos. O próprio Código Penal realmente ele deixa bem claro de que a sua posição, o próprio artigo 8º diz isso. Ele fala, olha, se você for processado e condenado em outro país, essa pena só vai ser diminuída aqui, ou abatida. A detração, portanto, é um princípio, esse eu não tenho dúvida. A detração é um princípio geral reconhecido no direito internacional pelos próprios países todos. Ou seja, uma pena cumprida num país tem que ser detraída em outro. Isso que diz o artigo 8º. Mas ele não chega ao ponto de apontar. Ao contrário, ele diz expressamente que não há bis in idem. O artigo 11 do Código Penal italiano, que dizia isso, também foi submetido à Corte Constitucional Italiana e ela disse expressamente que ele era constitucional e não violava nenhuma convenção por conta, inclusive, dizendo o seguinte, olha, para você poder ter um princípio do bis in idem internacional, você precisa ter um conjunto de valores uniforme. Porque quanto os países não valorarem igualmente os crimes, tipificarem igualmente os crimes e os valorarem de maneira igual na sua consciência, você não tem a premissa necessária para o bis in idem de maneira geral. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que um país entenda que um crime de corrupção mereça uma pena de 1 ano. E o Brasil, 12 anos. Então, assim, nós temos contextos, eu estou dando um crime que é até uma normativa internacional, mas imagine crimes sexuais, por exemplo. Crimes que têm um contexto valorativo muito diferente. Como você dizer que tem bis in idem internacional em outros países, se o contexto, se os princípios valorativos são diferentes, se não há reconhecimento automático e circulação entre as decisões? A gente sabe que os países são muito resistentes ainda. O Brasil, há pouco tempo, admitiu o reconhecimento de sentença estrangeira condenatória. Ou seja, então, assim, no pano de fundo, me parece muito difícil a gente defender o bis in idem em geral. Agora, a gente pode defender no 4.3. Ele é realmente uma situação específica de bis in idem? Esse realmente é um ponto que o Antenor tem argumentos interessantes nesse ponto, né? Eu acho que hoje até, porque hoje li até por coincidência, me preparando aqui um artigo de um professor da Faculdade de Maryland, Michael Van Alstyne, que ele defende exatamente que o artigo 4.3 pode ser lido como uma exceção dentro daquela ideia que eu disse para vocês, que seria, de certa forma, um exercício de jurisdição compartilhada. Esse artigo 4.3, como ele é, de certa forma, imposto para os Estados pela própria Convenção da OCDE, os Estados não têm margem de apreciação.
Quando os estados estão processando as pessoas, o estado está processando alguém por corrupção transnacional, ele está usando como fundamento não o seu próprio direito interno, essa é a posição desse autor, eu não compartilho, eu só estou trazendo para mostrar que o tema é muito instigante, ele não está usando o próprio direito interno, e sim o direito internacional como base. Então ele fala, olha, como há esse mandato de criminalização do tratado e o Estado não tem liberdade para desdefinir, ele tem que tipificar de maneira mais ou menos moldada. Ele não tem liberdade para tipificar, nesse caso, o fundamento para o exercício do direito jurisdicional é o direito jurisdicional, o direito dele, o direito penal e jurisdicional dele é o direito internacional. Como consequência, você tem que ter nebis in idem nesse caso. Ele ainda dá um outro argumento, que é o artigo 4.3, expressamente diz que é quando há o dever de consulta entre os países, a pedido de um deles, deve haver a concentração no juiz, no estado mieux placé. Não está muito bem falar em francês ultimamente, mas é o estado melhor, mais adequado para julgar aquele processo. Então, ele extrai desses dois fundamentos o nebis in idem internacional. Nesse caso da Convenção da OCDE. Acho Muito que bem. A posição do Antenor é mais ou menos nessa linha, né, Antenor? Vou falar sobre isso agora, mas antes eu não estou acompanhando aqui, porque eu estou prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, a lista de presença, então posso deixar de mencionar algumas, mas eu vi que também está conosco aqui o professor Marcelo Cavalli, que também foi o último debatedor desse tema, o penúltimo, que o último agora é o Andrei. E a ideia desse seminário aqui, repetir esse tema 4 vezes, é chamar a atenção, se não para uma situação que me parece um problema, antes de tudo, de justiça. Né? Antes de tudo, é um problema de justiça. A situação que nós vemos hoje em relação a pessoas físicas e a pessoas jurídicas é cada vez mais a cooperação internacional sendo eficiente, se transformando em uma cooperação eficiente, e ela levando a uma concorrência, a uma cooperação para a concorrência da atuação punitiva dos Estados. Então, mais do que uma situação acidental, a múltipla persecução penal é um dado da realidade. Mais do que isso, é um dado do concerto internacional e não poderia ser diferente. Nós vivemos uma sociedade comum, ubi societa ibi ius, uma sociedade toda deve ter um único direito. Mas esse direito deve também ser corrigido para não haver distorções. Eu acho que todos concordamos que ninguém deve ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Isso é um princípio geral de direito. E todos concordamos também, me parece não haver uma divergência, que pela cooperação nós geramos situações fomentadoras de uma múltipla persecução penal que reclama, ou agora, ou de legis ferenda, reclama uma solução. O que ninguém, imagino, admitir, é admitir como regra a possibilidade de a pessoa ser punida várias vezes, pessoa física ou jurídica, pelo mesmo fato. Então, eu acho que é um consenso que, se isso não existe, eu vou discutir se existe ou não, mas é algo que queremos chegar. Eu também vejo aqui alguns advogados, Eduardo Sanz, por exemplo, nosso colega Eduardo Sanz, que também tem uma experiência bastante ampla na situação em que vê as pessoas físicas e jurídicas serem punidas 2 vezes. Então, o primeiro ponto que eu poria é esse. A cooperação internacional, a eficiência da cooperação internacional, ela tem como resultado incentivar a multiplicidade de persecuções penais. É uma premissa que eu acho sobre a qual nós não podemos, não discordamos, é natural. Ela vai um pouco além da simples cooperação no caso concreto. Os países resolvem também se reunir, nesse caso, resolveram se reunir às margens do Sena, em Paris, naquela belíssima sede da OCDE, e resolveram, então, fazer uma convenção internacional. Nessa convenção, não só ampliaram a cooperação, como ampliaram também a própria tipificação de condutas. Disseram, todos os países se obrigam a tipificar a corrupção de funcionário público estrangeiro. Ora, o fato é o mesmo, a corrupção é uma só, mas eu obrigo a que um Estado-membro tipifique como crime a corrupção do funcionário público estrangeiro, estou dizendo que tanto o Estado da jurisdição como o Estado membro
que tipifica aquele fato como corrupção funcionário público estrangeiro se candidatam a estabelecer uma dupla tipificação da conduta e, consequentemente, uma dupla persecução penal. E é o que acontece. O Brasil, os Estados Unidos já tinham o Foreign Corrupt Practices Act, implementando a convenção, até já estava a convenção quando encontra o FCPA, e o Brasil, tanto no Código Penal, cria o tipo penal da corrupção do funcionário público estrangeiro, como também cria a Lei 12.846. Então, nós temos não só a cooperação internacional, mas a própria Convenção Internacional fomentando hipóteses de dupla tipificação. Me parece que a consequência natural disso seria dizer que é o direito internacional fomentando a persecução penal e usar, sim, aquela máxima que leva os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos internamente, quando não reconhece o bis in idem internacional, a abrir exceção para aquilo que o Andrei colocou, para os tipos penais que têm origem no direito internacional. E por isso que ele admite para pirataria, por exemplo. Então, mas a convenção foi distante, foi além. Embora tímida, eu vou compartilhar minha tela, porque esse é o objetivo da nossa discussão. O que ela quis dizer? O que a convenção quis dizer? O que a convenção diz no artigo 4.3? Na minha leitura, ela traz uma regra que impede o bis in idem, como uma consequência de justiça natural. Eu vou compartilhar a tela com vocês, só para situar aqueles que não conseguiram ainda localizá-la, rapidamente. Então, nós estamos vendo aqui, eu vou baixar aqui só para melhorar, nós estamos vendo aqui a leitura do artigo 4, o que nos interessa aqui é o artigo 4.3 da Convenção. Então, eu vou ler. Quando mais de uma parte tem jurisdição sobre o alegado delito na presente convenção, as partes envolvidas, eu convido a atenção, Andrei, para o verbo deverão, por solicitação de uma delas, deliberar sobre a determinação da jurisdição mais apropriada para instauração de processo. Eu acho que alguns conceitos, deverão a uma determinação para a deliberação, não é uma consulta simplesmente, é a deliberação. E existe um conceito que é a jurisdição mais apropriada. Apenas uma das jurisdições será a mais apropriada. A bem da verdade, debatemos isso aqui, eu lembro que a posição sua, Andrei, que eu já sei, já discutimos antes, vamos debatê-la agora, é até a mesma posição que o professor Cavalli, Marcelo Cavalli, também expressou. Eu queria, então, ouvir qual a sua leitura do artigo 4.3 da Convenção da OCDE. Obrigado, Tenor. Eu acho que, primeiro, até por dever de justiça, eu agradecer ao Marcelo Cavalli, discuti com ele alguns pontos, ele me indicou um livro, inclusive, da OCDE, que eu vou até mencionar agora mesmo, a Carol Yumi, o Rodrigo Teles, meu querido companheiro do Ministério Federal, meu amigo, tantos colegas, pessoas qualificadas aqui, eu fico realmente honrado com tantas pessoas presentes. Meu estagiário, o Jimmy, eu agradeço a presença de todos, é uma honra estar o Dalton e tantas pessoas queridas. Bem, em relação ao 4.3, Antenor, o que eu posso dizer é o seguinte, ele, na minha leitura, ele tem eu não chego, como você já antecipou, eu não chego a prever nele, em razão dele, uma cláusula de vedação do ne bis in idem. Por quê? Porque na minha leitura, diferente da sua e do professor Van Alstyne, eu não vejo o simples fato de haver um mandado de criminalização, como há na Convenção da OCDE, uma situação de exercício compartilhado de jurisdição similar ao caso da jurisdição universal. Porque no caso da jurisdição universal, o país ele não só atua em nome de outro país, como ele atua defendendo os interesses de outro país. O que não me parece ocorrer nesse caso em que um país processa. E eu tenho, assim, esse caso foi até bastante interessante, a questão da literalidade. Esse tema foi bastante discutido num caso levado nos Estados Unidos, o caso Leong, Jeong, que o Quinto Circuito, em 2010, decidiu um caso em que um sul-coreano havia sido condenado na Coreia do Sul por corrupção de funcionários americanos. E é muito interessante porque os Estados Unidos eles criaram uma história cobertura para ele ir para os Estados Unidos, falando que ele
iam discutir uma dívida que ele tinha, chegou no aeroporto de Dallas, prenderam ele, ele alegou que, com base no artigo 4.3 da convenção, deveria haver o respeito do nebis in idem, e é muito interessante porque o próprio ministro da Justiça sul-coreano diz que deveria haver respeito. Mas esse caso esse caso Jeong, eles afastam essa argumentação, eles dizem o seguinte: primeiro, o dispositivo ele tem um dever de consulta se houver pedido. A primeira premissa que eles estabelecem: olha, se houver pedido, tem a ver dever de consulta. Se não houver dever de pedido, não há dever de consulta. Eles entendem que o dever de consulta é condicional ao pedido. E mesmo que houvesse consulta, diz essa corte, a gente pode discutir essa literalidade do dispositivo, que eu acho que tem que ser a premissa para que nós partamos. Esse dispositivo ele diz uma obrigação de meio, que é discutir a melhor jurisdição, mas não uma obrigação de resultado. Andrei, desculpa, só você quer cortar, mas já te cortando, porque a nossa amiga Carol Yumi trouxe uma observação que já iria colocar, mas excelente aqui, trazendo o artigo 15.5 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, né, que estabelece que se um Estado parte que exerça sua competência jurisdicional por força dos parágrafos 1 e 2 do presente artigo tiver sido notificado ou por qualquer outra forma tiver tomado conhecimento, por qualquer outra forma tomado conhecimento, eu imagino que a própria defesa levando esse ao conhecimento, e que um ou vários Estados partes estão a efetuar uma investigação ou iniciaram diligências a um processo judicial tendo por objeto o mesmo ato, as autoridades competentes desses Estados deverão consultar-se da forma que for mais conveniente para coordenar suas ações. Há uma diferença aqui entre as duas convenções. Aqui você tem um canal para provocar, mas na convenção da OCDE vai um pouco mais além. Eles devem consultar e mais, para determinar não só a coordenação, mas para determinar a jurisdição mais apropriada. Como se não houvesse duas jurisdições possíveis. E aí eu pergunto, Andrei, qual a consequência da negligência? Ou mesmo da omissão dolosa do Estado que não quer, por uma razão ou por outra, consultar o outro Estado? Certo. Como eu disse, eu acho que há um dever de consulta. Acho que a gente pode extrair do 4.3 esse dever de consulta da Convenção de Mérida de Palermo, como a Yumi bem colocou. Eu acho que o dever de consulta, isso seria já um grande passo, na minha visão, entre os países, mas eu não extraio disso o nebis in idem. E antes de responder a sua pergunta, Antenor, eu queria fazer o seguinte questionamento. Realmente é uma boa ideia o nebis in idem nesse caso? Você falou, realmente o nebis in idem é um princípio tendencial do direito internacional. A Corte Constitucional Italiana fala exatamente isso numa decisão de 97. Mas eu pergunto, realmente é uma boa ideia? Eu vou dizer para você o seguinte, para o indivíduo, não tenho dúvidas, para o indivíduo é muito melhor ele ser processado num lugar só do que em vários. A própria OCDE dizia, o Justice Black dizia, olha, para a perspectiva do indivíduo ser punido no Brasil ou nos Estados Unidos, não é a mesma coisa, são duas. Então, realmente, para ele, a insegurança, aquela angústia de ser processado várias vezes, que justifica o nebis in idem interno, se aplica. E agora, mas eu pergunto, e a própria OCDE diz, realmente seria vantajoso porque os estados teriam mais segurança, a OCDE especificamente tratando do 4.3 diz, os estados realmente sujeitos a várias jurisdições teriam um incentivo a procurar o estado. Se ele soubesse que se ele fizer um acordo com um deles, ele vai acabar com o problema, ele sairia correndo para fazer um acordo. E ele sairia correndo e cooperaria o máximo possível. Isso eu não tenho dúvidas. Então, há uma vantagem. Mas se a própria OCDE fala isso nesse livro que chama Resolvendo Casos Transnacionais por Meio de Acordo, em inglês, né, esse livro de 2019, ele fala que há desvantagens no nebis in idem internacional. Quais seriam elas? Primeiro, fórum shopping. A empresa poderia escolher o lugar que ela ia ser processada. Obviamente, ela escolheu o lugar em que haveria a menor punição, a menor sanção e as menores consequências. Mas posso rebater isso agora? Né? Porque me parece que, primeiro, nós estamos falando não de um grupo heterogêneo de estados, mas estamos falando de um grupo homogêneo de estados. Do contrário, eu poderia usar o mesmo argumento para o fórum shopping interno no âmbito doméstico aqui. As pessoas poderiam correr e ser processadas no Rio Grande do Norte para evitar serem processadas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Norte, como o Estado denuncia, é o meu estado.
Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o Estado, ele deve, na hora que provocado numa situação transnacional, deveria sim aí estabelecer o mecanismo de coordenação. E o ponto é os Estados verem, aí eu vejo uma crítica muito grande à atuação dos Estados Unidos, faço ela uma crítica, porque como você colocou no início, essa posição dos Estados Unidos de quererem assumir a persecução penal de todo e qualquer assunto que transite pelos Estados Unidos, mesmo quando o maior centro de interesses está no Brasil, por exemplo, é uma coisa, é algo que não deveria acontecer. E talvez aí a professora Nádia de Araújo, se ela estiver aqui presente e quiser entrar depois, talvez nós que atuamos no direito penal, no direito sancionatório administrativo, tenhamos muito a aprender com uma disciplina que não é nem internacional nem privada, mas chamada direito internacional privado, que analisa o conflito de leis no espaço, que é o nosso direito internacional privado, que vem desde Bartolo de Sansoferato nos glosadores. Já havia esse problema. Então, claro que presos na territorialidade, nós nunca olhamos do direito penal, nunca olhamos muito para esse fenômeno. Mas talvez não é a hora, e a solução para isso já está colocada pela Convenção, que é o mecanismo de consulta. Eu não tenho dúvida, Antenor, eu acho que esse que eu ia dizer, a resposta não está, na minha visão, no nebis in idem. E por que eu digo isso? Primeiro, por esse risco de escolha do melhor lugar. Segundo, porque haveria uma corrida para fazer acordo e fazer processo. Quem ia fazer o primeiro acordo ia ganhar, e seria a jurisdição escolhida. Então, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos estão processando procedimentos paralelos. Os Estados Unidos ia fazer o primeiro acordo no mês seguinte para poder levar a multa. Porque aí haveria a interrupção do bis in idem. Nesse caso, a delegação do Brasil teria que ir ao mecanismo de revisão pelos pares da OCDE e reclamar que o Estado está abusando do mecanismo que eles concertadamente estabeleceram. Agora, não me parece, se existe isso, é um abuso, porque não deveria, porque talvez não seja os Estados Unidos a jurisdição mais apropriada. Não, eu não tenho dúvida, mas o problema, você imagina um outro argumento. Imagine a Odebrecht, todos os fatos narrados no Brasil, faça um acordo, seja na Suíça, nos Estados Unidos, o Brasil, cujos funcionários foram corrompidos, não pudesse exercer sua jurisdição. E que é o que acontece com países que têm o nebis in idem. A própria Transparência Internacional tem dito que o Reino Unido não tem exercido sua jurisdição, porque o Reino Unido reconhece o nebis in idem internacional por conta desse problema. E isso, por conta disso, tem prejudicado as investigações. Primeiro, por conta dessa corrida, as investigações seriam mais céleres, os países não se aprofundariam. Eu teria medo também, Antenor, eu concordo com você que seria um abuso, mas haveria o risco dos estados fazerem acordos com suas próprias empresas para, com isso, protegê-las, fazendo acordos menos produtivos para proteger suas empresas. Acho que teria um risco de desconfiança entre os países, porque o Brasil não pediria mais cooperação. Se ele tiver um procedimento e ele souber que os Estados Unidos estão investigando aquele mesmo fato, ele não vai abrir sua investigação mais para o outro país. Se tiver risco de nebis in idem, o que ele vai fazer? Ele vai investigar sozinho e só vai haver disclosure quando tiver já feito o acordo. O que seria prejudicial ao final, na minha visão, na minha leitura, Antenor. Eu só estou pondo ponderações no seguinte, eu não acho que o nebis in idem forte, esse bloqueador, seja a melhor alternativa, porque ele não considera os interesses de todos os países envolvidos. Sim, eu considero que o melhor caminho são esses mecanismos que o Colangelo chama de mecanismos de eles chamam de, eu não gostaria de traduzir como cortesia, mas talvez os mecanismos de compromisso internacional, que são mecanismos não obrigatórios, em que o Estado analisa, eles se reúnem, que é justamente o procedimento de consulta, os países se reúnem e escolhem conjuntamente o melhor país para julgar. É esse não só o procedimento que me parece ser a orientação ao 4.3, mas também a decisão 4948 da União Europeia, que é o instrumento mais moderno da União Europeia, que é de 2009, sobre o conflito de jurisdição, ele não previu um país único para uma obrigação de nebis in idem. Por quê? Porque sabia que os estados não aceitariam isso. O grande risco deles abrir mão da sua jurisdição, em um caso, porque teria todas essas consequências favoráveis, então o que eles falaram? O melhor é a gente sentar na mesa. Primeiro, não só sentar na mesa. Primeiro, eu tenho o dever de comunicar ao outro país. Isso é essencial. Isso eu acho que nós podemos extrair do 4.3 da Convenção de Mérito de Palermo. O Brasil, se tiver fundamento razoável para saber que outro país está investigando, tem que pôr no papel e comunicar ao outro país.
Segundo, chegar e se reunir e tentar chegar a um consenso. Isso já, para mim, seria um grande passo já. E ao final desse procedimento de 2 fases, poderia haver, inclusive, um país dizer, olha, se você julgar nesses termos que você está me dizendo, eu me considero satisfeito. Meus interesses estarão sendo tutelados. Então, eu transfiro das 2 opções. Eu arquivo minha investigação ou eu transfiro o processo para você. A transferência qual seria a consequência da inação? Débora e Luciano, fiquem à vontade para intervir também. Eu estou só fazendo papel aqui. Qual seria a consequência da inação? Imaginemos que, devidamente informados, o Estado resolva não consultar. Ou resolva consultar, mas não para determinar a jurisdição mais apropriada, mas para dizer que, na verdade, na leitura dos 2 estados, existem 2 jurisdições apropriadas, ou 3, ou 4. Ele poderia, quando a lei fala da determinar a jurisdição mais apropriada, primeira pergunta, 2. Uma, o que acontece se ele, sabendo, não consulta? Existe um direito subjetivo da parte da empresa de provocar, ou qual a consequência processual se o Estado não quer fazer? Existe uma consequência processual. Segundo, e já concluo. Segundo, se o resultado dessa consulta vai haver não uma jurisdição como manda a Convenção, mas vai haver uma multiplicidade de jurisdições. Então, eu queria ouvir a sua pergunta, ver se Luciano e Débora tem alguma ponderação a fazer, e como nós já estamos chegando perto de 1 hora, eu também abriria para quem quiser, por favor, manda um chat ou uma pergunta, eu vou abrir para uma manifestação até oral. Eu tenho uma pergunta aqui também do... Eu tenho outras perguntas. Tem outras perguntas também. Tem uma pergunta aqui do nosso colega Zeca Berman, também um grande administrativista que vive essa pergunta. Ele refere-se ao artigo 22, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, recentemente acrescentado. E ele diz que o CAP não ajuda muito, pois restringe o dispositivo às normas sobre gestão pública. Mas não acham que ele reforça a visão defendida pelo Antenor e que o nebis in idem é um princípio geral de direito? Então, colocada a pergunta do Zeca Berman. E, Débora, tem alguma outra pergunta além das minhas? Luciano? Não. É essa aí, do Zeca, que eu estava me referindo. Ótimo, obrigado pelas provocações, Antenor. E como eu disse, na verdade, a minha leitura é só realmente dúvidas e instigações, mas o que eu quero mostrar, talvez, Antenor, é que o reconhecimento firme do princípio do nebis in idem, ele pode trazer um efeito colateral, de haver menos investigações, porque hoje a própria OCDE diz que a melhor forma de resolver os casos de corrupção transnacional têm sido acordos. E vocês aqui participaram de vários desses acordos transnacionais. 80% dos casos da OCDE, eles falaram houve 890 casos até março de 2019, tratando de corrupção transnacional. 80% deles foram solucionados por meio de mecanismos mecanismos extrajudiciais, acordos. Mas nós estamos imaginando o caso que não há acordo, nós estamos imaginando o caso de eventual litígio que não há conserto, pelo menos entre o Estado e o particular. Mas em relação à sua pergunta, o que eu gostaria de dizer, assim, apontar, eu acho que a gente tem que partir daquilo que normalmente vai acontecer dos Estados, a regra, né, que deve ser o Estado buscando a melhor administração, o país que está em melhor condição de administração da justiça. Essa que me parece que deve ser a perspectiva. Me parece que o Estado vai buscar sempre que possível essa coordenação, se ele for provocado. A grande problema, me parece, Antenor, é que os Estados, eu digo na posição de membro do Ministério Público, é que muitas vezes ele não sabe que tem outra investigação, ou o outro país não sabe. São 2 pessoas que têm procedimentos paralelos e não sabem. Então, eu acho que o dever de comunicação, ele deveria ser previsto internamente, esse dever. Ou a gente extraí-lo da convenção. Quando você tiver razoável suspeita de que há uma investigação interna, você tem que comunicar. Ou outra situação, e isso está previsto na Convenção dos Países Nórdicos, toda vez que você exercitar jurisdição extraterritorial, você comunicar ao país que tem jurisdição territorial. Esse seria também um mecanismo de você fazer. E aí, se não houver, na minha visão, na minha leitura, e eu acho que isso é possível, inclusive, essa mesma leitura para transferência de processo, como eu disse, na minha leitura, eu acho que a gente tem que abrir a cooperação internacional para a vítima e para o imputado. Ou seja, para uma visão trilateral da cooperação internacional. Não podemos viver nessa visão só Estado, numa visão que, na minha visão, é uma visão absolutista. Eu continuo curioso, Andrei, para saber qual é a sua posição, se não houver, não sei se eu entendi. Isso que eu ia falar, exatamente.
adiante dessa abertura para a vítima, me parece que é possível. Eu não vejo, primeiro, consequência, como a gente extrair uma consequência dos tratados se não houver, os estados não chegarem a um acordo. Mas me parece que há instrumentos para nós provocarmos os estados. Então, vamos supor um caso em que você tem, o Brasil tem uma persecução que também está nos Estados Unidos e os países não fizeram essa comunicação espontânea. Me parece que os advogados, a parte, a vítima e o investigado podem provocar o Ministério Público, que na minha visão é a autoridade que deve decidir sobre a transferência de processo, e fazer essas reuniões de coordenação. Não me parece que tenha mínimo cabimento de juiz fazer esse tipo de decisão, e não me parece que sejam órgãos das autoridades centrais. Então, me parece que é possível que a vítima provoque o Ministério Público para que o Ministério Público diga se não é o caso de transferência de processo para outro país que está em melhores condições, justificando. E o Ministério Público tem o dever de motivar por que ele acha que o Brasil, não é o caso de transferir, porque o Brasil talvez seja melhor. E isso, inclusive, poder ser submetido a controle jurisdicional, com base no artigo 28, a nova redação do 28, no Ministério Público Federal, isso já existe há tempo, e você submeter ao órgão revisional do Ministério Público eventual decisão contrária. Então, o que eu digo, há mecanismos de controle. Não me parece que seja algo que o Estado, a própria imputado ou investigado, nem a vítima possam decidir. Então, me parece que há formas de nós tentarmos diminuir essas chances, mas não me parece que nós, com uma regra muito incisiva, dizendo, olha, se o país não fizer isso, tem nebis in idem, vai solucionar os problemas. Me parece que talvez a gente vá trazer mais. Essa é a minha leitura. Em relação à pergunta do Zeca, eu não conheço pessoalmente, mas eu não tenho dúvidas que o nebis in idem é um princípio geral do direito interno. Mas não me parece que nós possamos extrair do direito internacional esse princípio geral atualmente. Como eu disse, eu concordo, você é um homem à frente do seu tempo, né, Antenor? Por isso que eu acho que você já está mais à frente do tempo, por isso que você já reconhece o nebis in idem internacional. Desculpa é uma brincadeira. Não, eu acho pelo contrário. O que eu estou vendo aqui, eu estou vendo que a cooperação tomou uma tal eficiência que nós vemos mais e mais multiplicarem-se as hipóteses de dupla incriminação, o que é algo que não é desejável. Eu vejo que nós temos a tendência é a criação de espaços de livre circulação de decisão judicial, espaços de livre circulação da atuação persecutória, mas isso não pode vir apenas numa perspectiva do Estado, ela tem que vir com os mesmos mecanismos que há no direito interno de garantias individuais, entre eles, obviamente, a proibição ao bis in idem. Então, eu não vejo como construir esse espaço comum de justiça e polícia, esse espaço de livre circulação de decisões judiciais, sem que nesse espaço não haja o componente da proibição do nebis in idem. Porque nós não estaremos numa situação que é claramente injusta, eu acho que ninguém discute isso. Então, eu acho que essa tônica, a discussão nós já estamos nesse estágio, nós estamos talvez no pior dos mundos. Né? Quando eu escrevi aquele artigo lá atrás, que falei da Idade Média da cooperação internacional, era o contrário, era o Estado que não conseguia avançar em nada porque tudo era carimbado, tudo era... Agora nós estamos numa... Perdi. Noah? Acho que trancou, né? Travou. Eu acho que travou o Antenor, né? Travou o Antenor. Travou. Você quer fazer? Mas ele já volta. Vamos lá, Andrei, acho que pode... Eu concordo com o Antenor nesse ponto de que o ideal seria realmente um espaço em que as decisões... Talvez a melhor... uma das alternativas, né, ao nebis in idem seja realmente isso, um espaço em que as decisões, sejam absolutórias, sejam condenatórias, elas tenham uma fluidez muito rápida, como é no espaço europeu, em que há o reconhecimento mútuo. Então, nesse ponto, seria ótimo, porque um país condena, a Argentina condena, nós poderíamos reconhecer aquela sentença internamente e aí haver realmente o nebis in idem, após o reconhecimento. Mas, no atual estágio, isso não me parece que seja a situação. Inclusive, é importante mencionar que o espaço europeu, que é o espaço mais desenvolvido, o espaço da União Europeia, eles têm um dispositivo que é o artigo 54 da Convenção de Aplicação do Espaço Schengen, que é o dispositivo primordial que trata do nebis in idem na União Europeia. Mesmo lá, com espaço de confiança
e de proximidade cultural, que é muito mais próximo do que da OCDE e do que vários tratados bilaterais, muito mais do que os nossos regimes de Mercosul, mesmo lá, esse sistema ele é limitado a só se já houver decisão condenatória. Segundo, só se não envolver jurisdição territorial, se não envolver funcionário público e se não envolver jurisdição baseada naqueles valores de soberania, valores relevantes para o Estado. Ou seja, mesmo num mercado comum, mesmo numa União Europeia, em que há uma livre circulação de decisões, eles não conseguiram implementar o ne bis in idem de maneira fluida e sem limites. Há diversas limitações que me parecem que apontam para o ne bis in idem ainda como uma tendência futura. Óbvio, eu concordo que o ideal é que haja concentração. Por isso que eu acho que a transferência de processo, e isso é a conclusão da minha tese, ele é um instrumento mais flexível do que o reconhecimento. No atual contexto em que não há ne bis in idem, a transferência de processo se mostra, nesse ponto, a melhor alternativa. Porque a consequência, e aí nesse ponto eu entendo que se houver transferência de processo, se um país e outro chegam à conclusão, o melhor país para processar é o Brasil, vou transferir para ele a persecução, nesse caso, se houver julgamento de mérito, essa decisão faz sim bis in idem em relação ao país que está transferente. Porque nesse caso, o Brasil ele está representando outro país. Pois não, Débora? Assim, não. Na verdade, o bacana é justamente o debate, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, me incomoda, enfim, pelo local de fala da advocacia. Quando a gente diz, eu entendo que no âmbito da União Europeia, a gente conhece essa questão também, mas quando a gente diz assim, olha, apenas quando há uma decisão condenatória, né, parece que o sujeito pode ser processado tantas vezes quanto até se atingir uma decisão condenatória. Né? Ou seja, entende o que eu quero dizer? Ou seja, a situação do ne bis in idem dá, às vezes, essa situação, ou seja, de que uma decisão de mérito, ela pode ser absolutória ou condenatória, mas ela tem que ser condenatória, parece que... E só para complementar, a leitura que eu faço do dispositivo daqui da OCDE, eu tenho uma dificuldade, não sou uma conhecedora, nem uma estudiosa do direito internacional, mas diante do texto, eu tenho dificuldade de não enxergar aquilo ali como bis in idem. Tá? Eu sei de todas as problemáticas e concordo 100% contigo de toda a problemática procedimental que isso vai ocasionar. E acho que vai sim perder talvez um pouco de aqui, entre aspas, de efetividade dessas relações internacionais, mas eu acho que isso tem que ceder sim, em nome do direito fundamental, principalmente do cidadão, de não ser processado diversas vezes pelo mesmo fato, ainda que em âmbito internacional. A dificuldade que eu vejo é que quando diz ali que as partes obrigatoriamente devem, entendo as partes, não como eu concordo totalmente contigo, acho que não pode ser a empresa nem o investigado a decidir qual é o melhor local, porque nós efetivamente incorreríamos em outros problemas diversos. Mas aqui quando a gente fala, daqui a pouco, os estados, né, a gente obriga eles a decidirem qual é a melhor jurisdição, a mais adequada, para não usar o termo melhor, reconhecendo que só tem uma, eu não consigo, entende, aproximar isso, talvez o texto não esteja melhor, enfim, e de que isso não seja um bis in idem. Mas assim, é só a minha opinião, eu acho que... Eu acho que, como eu disse, né, Débora, não sei se a Luciana quer comentar alguma coisa, eu até citei esse texto desse autor que fundamenta a posição do Feldens, e pena que o Antenor não está aqui, porque esse autor ele diz exatamente o seguinte: esse 4.3 ele é um excelente instrumento para advogados habilidosos argumentarem ne bis in idem. E nós estamos aqui no meio de diversos advogados habilidosos e não tenho dúvida de que é um fundamento muito relevante isso. A minha percepção, Débora, é que eu concordo. Se houver a transferência, vamos ver, eles chegam na mesa de Brasil e Suíça, chegam na mesa de processo e falam, eu vou transferir o processo para você. Você é o melhor país. Eu defendo isso na minha tese. Tem que ter ne bis in idem nesse caso. Mas o que eu não enxergo é que o não exercício da transferência, se não houver a transferência de processo, que haja por si só o ne bis in idem. Acho que a gente não possa impor automaticamente. A consequência, se houver a transferência de processo, por isso que me parece que a transferência de processo é um instrumento que tutela adequadamente o ne bis in idem no contexto que nós temos caótico, ele é vantajoso nesse sentido. Se houver transferência de processo, se houver julgamento de mérito, o outro país não pode mais reabrir a persecução.
Então, assim, me parece, eu concordo com isso, e essa é até a conclusão da minha tese, é uma das conclusões. Por isso que eu fui estudar o nebis in idem, e acho que no caso da transferência de processo, o Brasil, por exemplo, se ele exercer a jurisdição em nome de outro país, quando ele recebe a transferência, ele exerce a jurisdição também em nome do outro país, em nome próprio e também em nome do outro, por isso, nesse caso, aplicaria o nebis in idem, porque é um exercício de jurisdição compartilhada. Ele está tutelando também os interesses do outro país. Mas não me parece que a gente possa impor a forceps ao nebis in idem. E aí, em relação ao 4.3, eu chamaria a atenção para o seguinte: infelizmente, a Convenção da OCDE não tem trabalhos preparatórios. E tem um comentário da Convenção da OCDE, que foi editado, ele é omisso em relação ao 4.3. Então, a gente não dá para saber o que eles pensavam quando foi feito esse 4.3. Então, sobrou para a gente interpretar ver como a OCDE interpreta isso. E eu citei esse texto de 2019, até que o Marcelo Cavalli gentilmente me enviou, e nesse texto dá para verificar que a posição da OCDE clara é de que, eu até posso citar, eu vou citar aqui para vocês a página, eu acho que é a página 136 desse, o livro se chama, eu posso mandar o link aqui? Eu acho que por favor. Eu vou mandar o link aqui, é Resolvendo Casos, vamos ver aqui, eu vou mandar o link aqui, eu quero ver se eu consigo, eu vou mandar no chat aqui, que é o Resolvendo Casos, esse daí eu acho que tem que tirar o ponto final. Vou mandar de novo sem o ponto final, senão não vou conseguir. É isso, Resolvendo Casos de Corrupção Transnacional por meio de acordos. Na página, salvo engano, é a página 136, eu vou até ler para vocês virem, né? Ele fala assim, olha, ele fala que há muita diferença entre os países sobre o nebis in idem internacional, e ele fala assim na página 167, The Anti-Bribery Convention does not cover this principle, falando do nebis in idem internacional, per se. Então, ele mesmo, a própria convenção, a própria OCDE, e isso está sendo discutido nesse processo de revisão de 2019, porque vários países pediram para a OCDE um mecanismo mais eficiente de nebis in idem, para a proteção do nebis in idem. Oi, Tenor, que bom que você voltou. Ô, Tenor, tá no mudo. Mudo? Tá no mudo. Peço desculpa, nós estávamos na Idade Média, não sei se vocês cortaram porque deu as 18 horas, ou porque eu falei da Idade Média, entramos na Idade das Trevas. Faltou energia completamente aqui, mas voltou agora. Até o celular, por essas situações, tinha acabado a bateria. Então, há uma especulação aqui do Eduardo Sanz que foi o DOJ que ele te derrubou. Não foi, não. Pelo contrário, eu tenho, obviamente, nós estamos aqui ex-cátedra e só reconhecendo que, de fato, esses acordos têm sido uma solução. A minha preocupação que eu colocava, Andrei, é que, de fato, existe uma situação em que, fora dos acordos, existe uma assimetria, uma disparidade de armas. Uma pessoa tem que lidar contra 2, 3, 4, 5 estados sobre o mesmo fato, estados que chegaram a se coordenar para fazer essa multiplicidade de persecuções penais. O que me parece, de pronto, uma injustiça, mas, indo além da injustiça, só para concluir, não sei se eu estou interrompendo aqui alguma coisa, mas me parece também que a OCDE tentou resolver isso. Eu não sei se mais alguém pediu para falar, estou voltando ainda para o computador, estou no celular, mas eu diria só uma coisa. Eu acho que nós temos feito os nossos tratados, ou discutido os nossos tratados, sempre, e eu também tenho uma parcela de culpa nisso, quando estive no Estado também, mas a gente sempre olhou isso numa perspectiva do Estado e nunca uma perspectiva também dos interesses do particular. Eu acho que é fundamental que numa discussão de um tratado que tem um certo déficit democrático, porque as casas do Congresso somente podem aprovar ou rejeitar, eu acho que mais e mais deveria participar da construção a perspectiva não só do Estado, mas a perspectiva também da defesa. Talvez um convite à OAB, talvez um convite à Defensoria, mas uma perspectiva também que na construção dessas regras participe também a visão de quem atua no lado da defesa. É uma percepção. Eu também tenho essa concepção, assim, de que é necessário a gente ter mais porosidade para a defesa, essa visão triangular que a professorada falava, a Carol Jung, na tese de doutorado brilhante, tese dela, defende isso também. Acho que essa realmente é uma tendência.
Agora, eu realmente tenho uma série, eu até falava aqui, a gente falava antes de ler no 4.3 ou no direito internacional como um todo isso, mas isso não significa que pelo contrário, eu acho que se os estados chegam, foi essa até a minha conclusão que eu havia dito aqui para a Débora, na minha tese, se os estados chegam, sentam na mesa e decidem, vamos transferir o processo para determinado país, esse país fica sendo o melhor lugar e eventual decisão de mérito faz coisa julgada, faz nebis in idem. Isso me parece. O que eu quero dizer, eu acho que é um princípio tendencial esse, do nebis in idem. Não há, na minha visão, instrumentos atuais, na atual conjuntura mundial, essa é a minha leitura, para uma imposição a forceps do nebis in idem nos estados. E não me parece que a intenção do 4.3, eu até falava disso, eu mandei um link desse livro, que até o Marcelo Cavalli que me mandou, sobre a resolução de casos anticorrupção, e que lá a própria CDF admite que, que a convenção em si, por si, não me protege o nebis in idem. Mas, em 2019, como você havia mencionado, a OCDE está revisando as recomendações, está em processo de revisão e há muitos pedidos dos países exatamente nesse sentido, de tentar buscar instrumentos mais efetivos no nebis in idem. Eu acredito que é o caminho, realmente, Antenor. A gente tem que caminhar para ver mecanismos mais eficientes de coordenação entre os países. Acho que essa realmente tem que ser um caminho a ser procurado. Agora você entrou em duas. Eu entrei com dois, eu vou só fechar aqui, porque agora sim eu voltei a... Voltou a luz. Voltou. Sem som, Antenor. Vou ter teu áudio aqui, vou ter teu computador. Eu entendi, Andrei. Eu acho que essa é a sua posição, uma posição clara, uma posição também que compartilha o professor Cavalli. Eu peço mais uma vez desculpa pelos problemas técnicos que tivemos aqui, mas acho que foi bem conduzido por vocês. Não sei se teriam mais alguma coisa a acrescentar, Débora, Luciano, Andrei. Eu só fiz uma colocação. Algum colega observou sobre a lei de introdução às normas de direito brasileiro, artigo 22.3, que eu acabei jogando aí para o nosso chat. Me parece que é similar, Andrei, à regra do próprio código. Você admitiria isso a título de detração, não é? Que é de todo modo, uma questão técnica específica. E apenas reiterando que, de fato, se tivéssemos um problema desse, eu sei que tem colegas que estão aqui nos assistindo que possuem o problema ocorrendo hoje, inclusive. A norma paramétrica no direito brasileiro, no processo penal brasileiro, ainda seria, penso, o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse, realmente, não estamos falando de estados propriamente homogêneos, mas estamos falando de estados normativamente homogeneizados, não é? Que estão efetivamente em torno de um colchão de direitos individuais, né? Ou seja, um mínimo, um estándar pretensamente uniformizado de garantias individuais. E sem querer retornar à questão anterior também, mas ainda que dispusesse diferentemente a OCDE, né? Ou a Convenção da OCDE, ainda que conflitasse com a Convenção Americana, como isso seria percebido do ponto de vista jurisprudencial. Foi já respondido pelo Andrei, do nosso ponto de vista. Eu só perguntaria, Andrei, não foi publicado ainda o acórdão do Supremo referentemente ao HC 117, 118, correto? Não foi. Nós temos são hearsay aqui. Essa semana fui interessado, mas assim, eu li pelo informativo, esses foram os fundamentos, ao menos, né? Foi basicamente o 14.7, e ele se baseia também no nebis in idem extradicional. Que é o quê? Ele fala, porque a lei de imigração diz, se o Estado requerido, o Brasil, já julgou a pessoa que está sendo requerida, se o Brasil já, vamos supor que os Estados Unidos pedem extradição de alguma pessoa para o Brasil. Se o Brasil já julgou essa pessoa, ele não deve entregar. Esse, na Itália, é chamado nebis in idem extradicional. Por que eles chamam com outro nome? Porque, na verdade, não há identidade entre esse nebis in idem e o nebis in idem internacional. Por que não há? Porque se você pensar, o nebis in idem extradicional ele só é uma limitação à cooperação internacional. Uma limitação interna que o próprio Estado se impõe de não cooperar com o país para não estimular a violação do nebis in idem e até para respeitar a sua própria decisão. Mas, veja que interessante, teve uma decisão da Corte Constitucional Alemã que disse o seguinte, olha, se os Estados Unidos pedem para o Brasil a extradição, mas
ele não foi julgado no Brasil, foi julgado na Argentina, que não haveria proibição de extraditar, salvo se o tratado prevê. Mas a maioria dos tratados brasileiros só prevê se ele foi julgado no estado requerido. Sim. Olha que interessante isso. Então, eu estou dizendo isso porque... Outra hipótese, se essa pessoa, como aconteceu naquele caso Leong que eu mencionei, se a pessoa entra nos Estados Unidos, o Brasil nega a extradição, a pessoa entra nos Estados Unidos, ele vai ser processado. E os Estados Unidos podem processar em absência. Eu não sei se os Estados Unidos podem processar, mas vamos supor que o Estado pode processar em absência. O que eu quero mostrar com isso? Que o nebis in idem extradicional não se confunde com o nebis in idem internacional. São coisas diferentes. É uma proteção efêmera e limitada, o nebis in idem extradicional. Mas o Supremo, nesse acórdão, se vale, ele equipara o nebis in idem extradicional e extrai dele o nebis in idem internacional, que na minha visão é um equívoco. Porque, na verdade, eles não têm o mesmo conteúdo. Ele se remete a um outro acórdão do Supremo, que ele faz essa extensão, então não vi. Em relação à Convenção Americana, Luciano, esse é um ponto que eu tenho curiosidade de saber qual vai ser a posição da Corte Interamericana em relação ao nebis in idem, porque não há decisão da Corte Interamericana falando sobre o nebis in idem. Na minha leitura, ele é um nebis in idem interno, aquele do 8.2. Mais uma vez, assim como é o artigo 4º do Pacto do Protocolo 7 à Convenção Europeia de Direitos Humanos. E é interessante que isso até a professora Maria Tereza e o Zilli tem um artigo criticando, ele fala assim, na verdade a jurisprudência da Corte Interamericana ela é muito mais contra a coisa julgada do que a favor, porque ele mais excepciona a coisa julgada em casos de coisa julgada fraudulenta, em casos de crimes praticados na época da ditadura, dizendo que não se aplica nesses casos por conta da imprescritibilidade, assim, do que para a proteção do nebis in idem. É uma posição muito interessante, porque ele mais excepciona o nebis in idem interno do que protege esse princípio. Mas eu não encontrei jurisprudência da Corte Interamericana. Então, na minha leitura, eu não extraio também do 8.2 do nebis in idem internacional. Bom, Andrei, acho que... Obrigado, Luciano. Obrigado, Débora. Eu vejo aqui também a professora doutora Ana Mara também está aqui conosco. O presidente está aqui também, que foi a primeira entrevista. Só falta o Vladimir Aras aqui para nós fecharmos. Vladimir me disse que está em sessão. Hoje ele está em sessão. Mas, enfim, com isso nós encerramos esse debate. Eu acho que o que nós estamos vendo aqui, mais e mais, é o fenômeno, de fato, nós hoje vivemos, cada vez mais vivemos, lugar comum dizer isso, vivemos um espaço único, uma sociedade única, e a gente aprendeu que isso requer soluções comuns. Não tenho dúvida que nós vamos transpor barreiras não só na persecução, como também no respeito às garantias individuais. Eu tenho certeza que ninguém quer aqui promover o bis in idem, ninguém quer ver alguém sendo punido duas vezes. Também não queremos ver a solução do bis in idem atrapalhando a persecução de maneira imprópria, que seria o caso do Fórum Shopping, ao qual mencionou o Andrei. Então, é preciso se avançar para isso. Obviamente, nós temos posições divergentes, já apontei isso, em relação à questão da leitura do artigo 4.3. Na minha leitura, ali sim tem uma regra que proíbe o bis in idem, mais do que isso, impõe o comportamento ao Estado. Impõe o comportamento do Estado justamente para evitar que a falta da consulta, a falta da coordenação leve a uma dupla persecução ou a mais de uma jurisdição apropriada, a uma concorrência de jurisdições. Lembro também que a professora Nádia, há muito que se fazer também na esfera civil, como nós não temos a litispendência internacional, que é algo que precisa ter também. Eu acho que é um avanço. A tese, outra pessoa perguntou sobre a tese do Andrei, qual o tema da tese do Andrei. O tema da tese do Andrei é a transferência de processo na persecução transnacional, a aplicabilidade no sistema brasileiro. A transferência é uma forma também de evitar o bis in idem, como o Andrei coloca muito bem na tese dele. Não está publicada ainda, mas espero que em breve esteja publicada. Deve já estar disponível em breve na Biblioteca de Teses da USP. Recomendo fortemente a leitura, e eu digo isso com tranquilidade, que uma das maiores e mais extensas pesquisas que eu já vi sobre cooperação jurídica internacional, de um modo geral, Andrei, de fato,
E uma crítica da banca talvez foi pelo excesso de referências que tinha, não foi, Andrei? A quantidade de notas de rodapé que havia, mas por que não, eu não vi isso tanto como um ponto negativo, mas sim como um ponto positivo. Realmente ele foi buscar e chegou a conclusões. Não, mas isso é a beleza do direito, nem sempre não é matemática, nós temos posições divergentes, não no que diz respeito à transferência do processo, a tese foi aprovada com distinção, mas no que diz respeito ao bis in idem. Mais e mais a gente caminha no âmbito da cooperação para ter, sim, nesse espaço transnacional que garantir os direitos individuais, evitar o bis in idem. Eu queria agradecer a presença de todos. Tivemos aqui uma participação ilustre. Eu queria também agradecer a Andrei, especialmente a você, obviamente a Luciana e a Débora também, em nome do Instituto de Cooperação Jurídica Internacional, em nome do nosso presidente, professor Manuel Valente. Há várias pessoas aqui, a audiência foi muito seleta, todos aqui, eu não gostaria de nomear todos, vejo também o nosso colega Daniel Aum, que é advogado do DB Voice brasileiro nos Estados Unidos, também que lida com esses temas. Eu vejo várias pessoas aqui, não dá para nomear todos aqui, mas muitos já foram nomeados. E esse vídeo vai ficar gravado na pasta do Instituto, e a gente espera, a partir daí, ter outros temas para debater. Andrei, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma oportunidade excepcional de poder conversar, dialogar, ouvir os argumentos, e realmente agradeço muito realmente a plateia super qualificada, a professora Nádia, a professora Marta, realmente é uma honra, né, tê-las na plateia, e, como eu disse desde o início, dialogar e poder discutir um tema que eu fiquei tanto tempo estudando solitariamente nessas 2.000 quase notas de rodapé, cada uma delas é uma angústia, uma indefinição, uma dificuldade. Realmente aqui eu pude, a gente até para ver os pontos de vista alheios, realmente o próprio site do Instituto, que eu parabenizo, existe pontes, de criar pontes e de criar caminhos para uma cooperação internacional mais efetiva e garantista. Eu acho que esse é o nosso objetivo de nós todos, independentemente de nossas posições funcionais. Eu realmente parabenizo vocês todos por esse papel nessa busca de um processo penal e uma cooperação internacional mais justa, mais eficiente. Acho que vocês todos aqui contribuíram muito para isso, e realmente foi para mim um grande orgulho poder estar aqui hoje e participar disso. Eu agradeço imensamente, é uma honra enorme. Muito obrigado. Luciano. Obrigado, Antenor. Obrigado, sobretudo, Andrei. Como eu disse antes, fecho da mesma forma. É sempre um prazer revê-lo. Isso não é uma cláusula de estilo, é um registro de uma admiração que transcende uma década, né? E que se revigora em cada oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Débora, você encerra. Andrei, muito obrigada, Antenor, em nome do Instituto. Andrei, parabéns pela tua exposição, foi excelente. Nós agradecemos muito a tua disponibilidade. Tenho certeza que todos aprenderam muito aqui, e independente da divergência de posicionamentos, aqui o que importa é o debate. Foi extremamente produtivo para todos. Agradecemos muito a tua participação e a tua colaboração. Eu que agradeço. Boa tarde Obrigado, a todos. boa noite. Boa tarde, boa noite, né? A todos. Tenor, termina. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado.